Hoje o nosso programa vai abordar novamente o tema câncer de pele. Sabe por quê? Pois ainda estamos no verão e as pessoas gostam muito de ir à praia, piscina e esquecem do mais importante, minha gente, passar protetor solar. É geralmente nessa época que mais crescem os números de câncer de pele e os dados são assustadores. Mais de 180 mil casos de câncer de pele por ano são registrados aqui no Brasil. E esse número vem aumentando a cada dia. Porém, para explicar tudo sobre os devidos cuidados, eu e você vamos receber aqui no Estúdio do Saúde e Fé, ela que é a nossa médica dermatologista, a doutora Marcela Moreira. Bom dia, doutora! Bom dia! Bem-vinda! Que Deus abençoe, doutora. Amém. Prazer enorme estar aqui. É uma alegria tão grande, doutora, assim. Quer dizer que as pessoas, a gente já falou sobre câncer de pele, a gente está insistindo novamente sobre o tema, porque as pessoas não estão fazendo a lição de casa, doutora Marcela. Pois é. Protetor solar todos os dias de manhã. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora, por favor. Gente, a doutora Marcela já está aqui, ela vai puxar a orelha, hein? Vai puxar a orelha de todos nós. Porque é justamente assim, é essa a grande verdade. A gente muitas vezes não está cuidando do maior órgão que nós temos, que é a nossa pele, doutora. E o sol não perdoa. Ele vem com tudo e quando vem, faz estrago, doutora. É muito bom, mas quando não usado de forma correta, faz estrago. Sim, corretamente. Como o senhor mesmo já disse, o câncer de pele é o número de maior registrado de cânceres. Ok. No Brasil. No Brasil é câncer de pele. 180 mil, doutora. Por ano. É muito alto. Então, assim, o que eu sempre oriento é entrar como lição de casa, acordou, escovou os dentes e passou protetor solar. Hoje virou um produto de fácil acesso em todas as farmácias, então eu sempre friso o protetor solar, porque tem vindo muito câncer de pele, assustador, muitas vezes aparece como uma espinhazinha, como uma coisa pequena que nunca cicatriza e quando vai se ver é um câncer de pele já bem avançado. O câncer, doutora, ele claro, a irradiação do sol, etc., é de fora para dentro ou quando ele se manifesta é porque já de dentro para fora a coisa já está lá por dentro, já está assim, muito aumentada a situação, doutora? O câncer de pele, ele é muito interessante que ele é uma coisa de fora para dentro. Fora para dentro. Óbvio que em casos muito avançados ele já pode estar fazendo metástase, né? Que já são cânceres espalhados para outros órgãos. Mas isso que é o interessante e o bom de um câncer de pele, apesar de nós estarmos falando de um câncer, né? Ele, muitas vezes, ele é curável só com uma retirada, com uma cirurgia. Por quê? Porque ele é de fora para dentro. Então, o que eu sempre falo, ele se apresenta normalmente com uma coisa que nunca cicatriza, uma espinha ou uma casquinha que sempre se forma. E o bom é que quando aparecem esses sintomas, aí tem que procurar um médico, um dermatologista. Por quê? Porque ele é de fora para dentro. Entendi. Ele cresce para dentro do tecido, não é de dentro para fora. Ô, doutora Marcela, o fato de o nosso rosto, nossos braços, as nossas pernas, enfim, as nossas mãos são mais expostas, a gente vê, percebe mais, enfim. Mas ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, da pele como um todo, doutora? No geral, ele aparece mais nas áreas expostas, como você mesmo disse, rosto, mão, colo e pernas. Mas ele pode sim aparecer em alguns lugares que não são expostos ao sol, tá? Mas como nós mesmos já sabemos que a exposição solar é o principal causador desse tipo de câncer, aonde nós estamos mais expostos é onde ele aparece geralmente. Entendi. Doutora, eu gosto muito do programa aqui porque a gente pode mostrar algumas fotos, assim, algumas fotos para você que está em casa, assim. Eu quero recordar mais uma vez, assim, aquele famoso, a doutora esteve aqui, já falou sobre A, B, C, D, E. Vamos recapitular para quem está em casa, doutora? Com certeza. Por favor, doutora, por favor, vamos mostrar algumas fotos aqui. Olha só, lembrando A, B, C, D, E, doutora. Eu já decorei aqui, mas a aula é sua, doutora. Sim, vamos lá. O que é o ABCDE? Na verdade, ele foram algumas regras criadas para a população em geral, para nós sabermos, identificarmos quando é uma lesão que devemos procurar o médico e ficar preocupado. Então, o ABCDE veio para mostrar algumas pintas, como que fossem assimétricas, com umas bordas irregulares. Isso aqui, então, é uma mancha na pele, doutora, é uma pinta, etc. Se tiver alguma dessas características, cuidado, é isso? Sim, porque pintas nós temos. Tá. Nós nascemos, né, com algumas pintas e ao longo do tempo nós vamos criando mais pintas, isso é uma característica. Só que temos que ficar preocupados quando algumas pintas têm essas características, porque nós temos muitas pintas e muitas delas são do bem. Pintas simples, mas alguns cânceres de pele
podem aparecer como pintas. E aí, essas características que a gente deve ficar muito preocupado. Quando elas são assimétricas, bordas irregulares, ou seja, elas não são bonitinhas, redondinhas. Quando a cor são várias, não, uma pinta comumente, ela é só acastanhada, simples. Okay. Mas ela pode ter cor azulada, ela pode vir enegrecida, um castanho diferente, tudo isso numa pinta só. O diâmetro é uma coisa que chama atenção. Quando o diâmetro total dela, de borda a borda, é mais do que 6 milímetros, é uma característica que a gente tem que ficar muito atento. E a evolução da pinta. Uma pinta do bem, ela não vai crescer rapidamente. Ela pode até crescer, mas em questão de 5, 4 anos por muito tempo. Entendi. Agora, se ela evolui em questão de 6 meses de uma forma rápida, tem que procurar um dermatologista. Ou seja, então eu tenho que ficar atento assim. Então você na sua casa procure ver, olhe nas costas, não consegue ver, pede para sua esposa, para o seu filho, sua esposa, enfim, começa a organizar. Se aquela pintinha estava lá, não estava lá e de repente surgiu e tem alguma dessas características, assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução, preste atenção que pode ser um sinalzinho que ainda dá tempo. Se você correr, dá tempo ainda, doutora, né? Correto. Temos outra foto aqui para mostrar para você que está em casa. A doutora vai explicar. Aí, doutora, já é uma foto que a coisa está surgindo aí, doutora. Sim. Esse é um exemplo de uma lesão que é um câncer de pele, tá? Ela é bem ilustrativa para mostrar o quanto que ela vem de fora para dentro. Foi aquele assunto que nós conversamos. Perfeito. O sol, ele irradia, ele bate na nossa pele. Por irradiação constante, vai havendo algumas mutações, umas mudanças nas células naturais da pele. Certo. Com isso, elas vão criando algumas tumorações, ou seja, algumas células diferentes que várias juntas vão fazendo uma lesão crescer. Então, ela cresce, mas ao mesmo tempo ela vai se irradiando. Essa é a nossa preocupação, porque quando começam aqueles sintomas do ABCDE que nós falamos, é um momento para procurar um médico dermatologista, para evitar com que essas lesões elas vão entrando, enraizando na pele e podem futuramente gerar uma metástase, que são quando essas células já não são mais só na pele e vão para outros órgãos. Ou seja, aqui estão perto de artérias e vasos aqui, exatamente. Doutora, assim, ela pode pegar uma corrente sanguínea e espalhar. Sim, né? mas é óbvio que isso quando o câncer de pele ele já está há um tempo instalado na pele. Não é em questão de 1, 2 meses, tá? Então, assim, a gente tem um tempo, por isso que a gente sempre orienta procurar o quanto antes um médico dermatologista. Mais uma foto aí para ilustrar o tema. 3 tipos de melanoma. O câncer de pele, quando a gente ouve falar, doutora, é melanoma? É isso? Então... Ou é um deles? Isso tem que ser muito esclarecido, porque existem 2 tipos grandes de câncer de pele. Os cânceres melanomas, que são os que nós, assim, assustamos muito, porque a evolução dele é muito rápida. É o mais agressivo? Ele é o mais agressivo, ele gera metástase muito rápido e ele mata. Uau! Os não melanomas, que são os mais comuns, que são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Melanoma ou carcinoma? São esses dois nomes? Exatamente. Mais fácil assim para classificar. Os carcinomas basocelulares e espinocelulares, que são os mais comuns, tá? Eles são mais do bem. Eles, apesar de serem um câncer, você retira e tá tudo tranquilo. Não precisa um acompanhamento tão rigoroso. Já o melanoma, ele é mais agressivo. Por quê? Porque ele enraiza mais rápido e gera metástase. Melanoma tem a ver com a melanina, que é a pigmentação da pele, doutora? Tem a ver com isso? Melanoma, sim, é porque melanina... o melanoma, na verdade, ele é o crescimento de uma maneira muito irregular, maligna dos melanócitos. Tá? Então não é com melanina, é melanócitos. Melanócitos. Melanócitos são as células que produzem a melanina. Entendi. A célula raiz, então, exatamente, a mãe. E aqui, doutora, então, temos aqui nas costas, lentigo, maligna, melanoma, são as classificações, doutora? Sim, essas são as classificações do melanoma, tá? O melanoma, ele tem várias classificações porque ele pode crescer de uma maneira mais plana, outras mais fundas, são as características do melanoma, tá? O tratamento disso tudo, doutora Marcela? Pois é, aí que vai a característica, se ele é um melanoma ou um carcinoma. Os carcinomas em geral, retira-se em cirurgias e pronto, está tratado geralmente. Se margens livres na cirurgia, isso é uma classificação que vem muito detalhada,
Muito bem, o paciente só vai ter que ser acompanhado clinicamente, ou seja, passar em consultas regularmente. O melanoma já tem um padrão muito diferente, porque dependendo do grau de agressividade dele, que isso vem muito descrito quando a gente faz uma retirada de um melanoma, ele vem todo descrito, várias classificações, como espessamento, se ele tem atipia, isso são nomes muito médicos. Okay. A partir dessa classificação inicial, a gente vai fazer um estadiamento dos pacientes. Ou seja, existe um estadiamento mundial onde cada classificação entra nesse enquadramento. A partir daí, eu vou ter um encaminhamento para cada paciente. Alguns vão ter que fazer quimioterapia, radioterapia, mas normalmente, quando é diagnosticado inicialmente, só tem que ser excisado, ou seja, retirado esse câncer. E quando vocês tiram uma margem um pouquinho maior para não ter ramificação. Exatamente, porque a intenção da cirurgia é pegar todas as células filhas que podem estar próximas a esse câncer principal. Os vizinhos aí, né? Exatamente. Doutora, chegaram perguntas pelo WhatsApp, sabendo que a doutora Marcela estaria aqui, muitas pessoas, é a minha oportunidade de perguntar. A gente quer colocar algumas perguntas aqui que chegaram para nós, a gente agradece cada carinho, cada participação, é sempre bom, viu? O Guilherme Mendes, de Salvador, Bahia. Bom dia, Guilherme, Deus te abençoe, que bom que você está conosco, Guilherme. Bom dia, estou com manchas avermelhadas no couro cabeludo, pode ser câncer de pele? Pergunta o Guilherme, doutora. Oi, Guilherme, obrigada. Vamos lá, múltiplas lesões avermelhadas no couro cabeludo provavelmente devem ser alguma relação com dermatite seborreica, o vulgo caspa, tá? Porque câncer, ele não se aparece como múltiplas lesões assim avermelhadas, ele tem umas outras características, tá? Ele não aparece assim tão lesõezinhas pequenas avermelhadas. Ok. Obrigado, Guilherme. Mais uma pergunta. A Bruna Machado, de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom dia, Bruna. Que bom que você está conosco aqui aprendendo tudo sobre câncer de pele, Bruna. Voltei da praia e apareceu uma mancha que está sensível nas minhas costas. O que pode ser, doutora? Abusou do sol aí, a Bruninha? Oi, Bruna. Bom, vamos lá. Uma coisa muito rápida, né? Você voltou da praia com uma mancha mais sensível. Se ela tiver com um pouquinho de coceira ou com um pouco de sensibilidade alterada, seja qual for, muito provavelmente pode ser uma micose, tá? Você tá falando de recém-volta de praia, isso é muito característico, micose em retorno de praia. Dificilmente um câncer aparecer assim rapidamente só por uma exposição só aí da praia. Ou seja, a pessoa foi para a praia, não se cuidou direito, lá expôs sol, não usou protetor, enfim. O câncer vai aparecer na semana seguinte ou um tempo depois, doutora? Se for um câncer, claro que a gente quer que não apareça, mas em se aparecendo, uma semana depois, um mês depois ou já no dia seguinte? Veja bem, isso é uma pergunta muito importante, porque o sol, ele na verdade, ele acumula na nossa pele. Então, quando nós somos jovens, assim, digamos até uns 30 anos, esse sol acumulado, normalmente ele ainda não é capaz de gerar um câncer de pele. Então, o que eu falo assim, a partir dos seus 50 anos é quando aparece geralmente os cânceres de pele, por todo o sol que acumulou desde a infância. Visto esse tempo, a gente já imagina que não é tomando um sol no fim de semana que na outra semana vai aparecer um câncer. Essas mutações são muito lentas e corriqueiras, ou seja, todo dia que se toma o sol vai acumulando na nossa pele, vai gerando essas alterações celulares e aí sim aparece um câncer. Então isso é um tempo longo e não fui à praia, voltei, estou com câncer de pele. Isso é muito raro, difícil acontecer. A Cristine Souza, doutora de Taubaté, aqui bem pertinho de nós. Bom dia, Cristine, que bom que você está conosco representando a linda Taubaté. O câncer de pele depois de tratado pode voltar? Pergunta a Cristine, doutora. Oi, Cristine. Bom, vamos lá. O câncer de pele ele deve ser retirado, tá? Toda vez que ele é retirado, ele tem que ser descrito no anátomo patológico, que é a biópsia, se as margens estão livres. Mas isso não impede de um câncer voltar no mesmo lugar. Porque, como dito agora mesmo, quando a gente tira um câncer, a gente tira uma margem de segurança, que é aquele tecido em volta do câncer. Para quê? Para que esse câncer não deixe células filhas, ou seja, como se fossem células em volta do câncer. Mas se às vezes fica uma célula em volta do câncer retirado, pode sim voltar a nascer câncer nesse local retirado. Mas não é de praxe voltar. Doutora, a senhora é dermatologista, se tem alguém que tem autoridade para falar,
está aqui, a doutora Marcela. Então, para quem está em casa, doutora, independente se da estação, verão, outono, inverno, primavera, enfim, aquele recado de uma dermatologista para quem está em casa, para se cuidar, para evitar aqueles A, B, C, D, E aí, né, as características do câncer de pele, doutora. O seu recado. Bom, vamos lá. Rotina diária tem que ser com protetor solar. Tá? Depois do creme hidratante, doutora? Porque muita gente usa o creme. Sim. Muitas vezes, principalmente mulheres, né, gostam muito de hidratantes em geral. O que eu sempre oriento, o protetor solar ele tem que vir por último. Exceto, claro, se a mulher vai usar uma maquiagem, por exemplo. Então, eu acordei e quero passar meu hidratante e minha base. Mas eu preciso de um protetor solar. Então, eu lavo meu rosto, vou passar o meu hidratante e meu protetor solar. Caso queira passar uma maquiagem como uma base, vai passar por cima do protetor solar. Mas se não vai usar base, o protetor tem que ser o último.